De volta à casa de Lucien, o sol brilhava forte lá fora quando ele recebeu uma mensagem no celular. Era cerca de 3 da tarde. O mordomo enviou uma mensagem informando que a medula de nível 7 havia chegado e estava colocada no salão do segundo andar, junto com outro tubo de medula de nível 8. Porém, ele aconselhou a Lucien a usá-la com cuidado. Lucien ficou um pouco surpreso, não esperando que fosse entregue em pouco menos de 1 hora. Com menos de 5 horas até o jantar, ele pensou que ainda poderia treinar um pouco. Ele rapidamente foi até o salão, onde vários grandes recipientes de líquidos estavam organizados no chão. O que estava mais ao fundo, dentro de um recipiente especial, deveria ser a medula de nível 8. Mesmo de longe, ele conseguia sentir a energia violenta dentro dela. Contudo, esse tipo de coisa definitivamente não era para se ingerir diretamente. A maioria dos artistas marciais preferiam aplicar externamente, mas o nosso garoto não ligava para isso. Ele abriu um dos recipientes, sentiu a energia ali dentro e começou a beber. Essa montanha proibida de sabor Mountain Day tinha mais de 10 vezes a energia de medula de nível 6, mas o gosto era horrível. Após sentir o efeito por um momento, passou para o segundo recipiente, depois o terceiro, e em pouco tempo já tinha consumido toda a medula de nível 7. Limpando a boca, ele não notou nada de especial no início, mas, de repente, seu corpo inteiro tremeu quando a energia aterrorizante dentro dele explodiu. Ele conseguiu sentir a vontade residual das bestas, uma energia negativa poderosa, talvez melhor chamada de fator negativo, começando a invadir seu corpo, como se quisesse rasgá-lo e tomar o controle. Respirando fundo, Lucien fechou os olhos. Seu forte poder psíquico assumiu o controle com facilidade. O núcleo em seu corpo rapidamente se recuperou e começou a se expandir. Quando atingiu um certo ponto, Lucien interrompeu a transmissão de energia e esmagou o núcleo dentro de si. Uma onda de energia sanguínea, ainda mais intensa que da primeira vez, explodiu dentro dele, colidindo de forma caótica dentro dele. Então, Lucien começou a praticar a técnica divina de Plutão. E, minutos depois, a segunda célula imortal começou a se formar, desta vez, perto de sua testa. Após de mais de 1 bilhão de ciclos de renascimento e transformação, ele conseguia perceber claramente que havia feito um progresso significativo no terceiro estágio da técnica do corpo dourado imortal. Mas, calculou que ainda precisaria repetir o processo mais 2 vezes para completá-lo. A cada onda de energia sanguínea, seu corpo ficava mais forte, como se fosse quebrado e reconstruído repetidas vezes, mas de forma muito mais segura e estável. No entanto, ele também percebeu que a primeira célula imortal que já possuía absorveu parte da energia durante esse processo. Após mais alguns milhões de transformações, ficou surpreso, mas também confirmou o imenso potencial das células imortais. Ele se perguntou até onde elas poderiam crescer. De repente, sua mão começou a se deformar, como se uma força poderosa tentasse escapar. Ele sentiu que era a vontade residual das bestas. Claramente, ele não havia purificado totalmente a medula e removido todos os fatores negativos. Ele suprimiu rapidamente, purificando o restante. No entanto, percebeu que consumir toda a medula de nível 7 resultou em apenas uma pequena quantidade de fatores negativos. Nada realmente desafiador. Com um olhar para a medula de nível 8 ao fundo, notou que ainda tinha bastante tempo. Então, pegou a medula de nível 8, sentiu a energia dentro dela, percebeu que dessa vez era vermelha. Ele bebeu tudo de uma vez, um pouco escorrendo pelo canto da boca. Esse suco de Cranberry proibido continha mais energia em um único tubo que toda a medula de nível 7 combinada. No segundo seguinte, uma enxurrada de fatores negativos invadiu seu corpo. O recipiente escorregou de sua mão e seus vasos sanguíneos começaram a inchar. Esse sentimento, ele murmurou, encarando à frente. Uma energia poderosa tomou forma, criando uma versão maligna de si mesmo, com chifres longos e sorriso sinistro. A dor intensa o fez cair de joelhos no chão. A pressão brutal o deixou sem ar, quase incapaz de suportar. Ele cerrou os dentes e soltou um rugido baixo, seu olho assumindo uma tonalidade estranha. Uma energia assustadora transbordou de seu corpo, distorcendo o ar ao redor. A energia se concentrou em um Lucien maligno, mãos nos bolsos, olhando para ele de cima com desprezo. Você não consegue lidar com esse poder. Nós somos um só. Apenas me aceite, disse a cópia com um sorriso sinistro. Lucien rangeu os dentes, levantou a cabeça de repente e, com um movimento de mão, dispensou a energia. Cai fora, ele gritou. No andar de baixo, o mordomo e as empregadas olharam para cima em choque, quando pequenos pedaços de teto começaram a cair. Logo, toda a casa começou a tremer. O mordomo ficou atônito. Aquele prédio deveria
poderia suportar um terremoto de nível 16. O que diabos estava acontecendo lá em cima? Enquanto isso, Lucian tentava controlar o poder esmagador. A energia continuava jorrando, tentando rasgá-lo por dentro, fazendo seu corpo inchar, seus músculos se projetando como se fossem explodir. Ele sabia que seu corpo iria se partir se aquilo continuasse. Rapidamente, ele começou a usar a técnica de respiração da natureza. Imediatamente, entrou em um estado de vazio, na beira entre a vida e a morte. Lucian entrou nesse estado misterioso mais uma vez. A dor desapareceu, como se uma mão gigante reunisse toda a energia transbordando de volta para dentro. Acompanhado por um feixe de luz, Lucian voltou ao normal. Seu corpo começou a se recuperar lentamente e tudo se acalmou. Ele abriu os olhos e um sorriso surgiu em seu rosto. Havia conseguido fundir sua terceira célula imortal. Destruição antes da criação, quebrar para reconstruir. Lucian finalmente havia aperfeiçoado o terceiro estágio do seu corpo dourado imortal. Ao olhar para o relógio na parede, viu que já era quase meia-noite. Ele havia perdido completamente a noção do tempo. Desesperado, pegou o celular e viu inúmeras ligações perdidas. Rapidamente, ligou para Fubuki. Depois de alguns toques, a voz normalmente calma, mas leve e fria de Fubuki atendeu. Lucian se sentia constrangido e nervoso. Ele começou com um pedido de desculpas e estava prestes a explicar quando Fubuki o interrompeu, dizendo que sabia que deveria ser por causa do treino. Ela não disse mais nada. Perguntou se ele tinha algo a acrescentar. E então, contou que também precisava treinar e desligou. Segurando o celular, Lucian ficou se perguntando que Fubuki não parecia brava, mas talvez estivesse escondendo. Quando ele começou a refletir, Shin também ligou. Lucian, seu grandalhão idiota, você tá encrencado. Shin berrou assim que a ligação conectou. Antes que Lucian pudesse responder, Shin continuou dizendo que aquela era a primeira vez na vida que Fubuki chamava um homem para jantar, e ele simplesmente deu o cano nela. Lucian tentou explicar que estava no meio de um avanço importante no treino e perdeu a noção do tempo. Shin ficou em silêncio por um instante. Depois se acalmou um pouco, comentando que Lucian parecia ter um avanço a cada 2 dias. E embora o timing fosse horrível, era compreensível. Mas o Lucian, sendo o Lucian, disse que aquilo estava fora de controle dele e que, afinal, ele só estava 3 horas atrasado. Não deveria ser tão grave assim. Uma vez, Shin ficou em silêncio por muito tempo. Justo quando Lucian achou que a ligação tinha caído, a voz de Shin explicou: Lucian, você é um completo idiota, seu merdinha. E então, desligou na cara dele. Lucian ficou olhando para o telefone, se perguntando se era realmente tão sério assim. Depois de pensar por um instante, decidiu se sentar no chão e entrar no reino dos sonhos para conferir por conta própria. Logo, começou a checar seu perfil pessoal. Suspirou de alívio. Nada tinha mudado. E Fubuki ainda estava em sua lista de sessões de esposas. Tá vendo? Chegar 3 horas atrasado não é tão grave assim, murmurou ele para si mesmo. Com isso resolvido, ficou completamente tranquilo. Como não precisava mais sair para jantar, decidiu continuar treinando. Aperfeiçoar o terceiro estágio da técnica havia levado bem menos tempo do que o segundo, e suas batalhas recentes também ajudaram muito. As experiências de combate tinham o mesmo valor. Esse avanço o deixava muito mais forte por dentro e por fora. Pensou por um momento e concluiu que podia ter algo a ver com a compatibilidade das técnicas. Assim como algumas pessoas nascem perfeitas para a técnica de punho por terem juntas grandes, ou para espadas por terem braços longos, talvez Lucian fosse naturalmente feito para a técnica de refinamento corporal. Ele pensou que mesmo que dominasse a técnica estelar imortal no mesmo nível de Wang Wei, o criador da técnica, duvidava que alcançaria a mesma altura que ele. Mas agora, as coisas eram diferentes. O corpo marcial de Lucian tinha sido totalmente remoldado, e com a ajuda da respiração da natureza, tinha se tornado perfeitamente adapto para a terceira estelar imortal. Ele podia controlar perfeitamente vários elementos e vontades marciais, alcançando quase 100% de compatibilidade. Ele poderia até mesmo superar o criador da técnica, o lendário Wang Wei. Decidiu chamar seu novo corpo marcial de Corpo Estelar Imortal. Assim como o protagonista de outras novelas com seus corpos sagrados e corpos dominadores, agora ele tinha o físico mais poderoso do universo. Claro, ele estava brincando, mas de certa forma era verdade. Era o mais forte que ele já havia se sentido. Depois de um tempo, saiu
para a rua. Respirou fundo, ativou suas técnicas e seu corpo começou a liberar poder. Uma força avassaladora começou a irradiar dele. Uma luz dourada visível a quilômetros, acompanhada pelos rugidos de poderosos dragões, a imagem de um dragão dourado se espalhou atrás dele. Lucien pensou que agora nem mesmo os grandes grão-mestres do topo seriam capazes de romper sua defesa. Ele estava empolgado para testar sua força atual. Agora fica a pergunta: o quão poderoso ele é se lutar com tudo? Qual seria seu poder de combate total? Estimou que seria o dobro do que era antes. De qualquer forma, só havia uma forma de descobrir, colocando-se à prova. Ele caminhou lentamente para as profundezas das ruas decadentes, avançando para a área mais central. Logo, avistou uma figura parada entre os vários prédios altos. Era o santo marcial do estilo da espada, Gu Xuan. O homem vestia uma armadura do estilo antigo, um manto rasgado e segurava uma longa lança. Seu rosto era seco e enrugado, permanecendo parado como uma estátua. Lucien avançou com confiança e espírito de batalha. Levantou a perna e desferiu um chute feroz, transformando-se em quase um meteoro em direção ao homem. O santo marcial ergueu a cabeça, levantou uma das mãos e lançou um golpe de espada em direção a Lucien. As pupilas de Lucien se estreitaram quando os prédios entre eles foram instantaneamente fatiados ao meio. As duas forças se colidiram e, segundos após o impacto, Lucien foi lançado pelos ares, atravessando prédios enquanto era arremessado para trás. Seu corpo perfurou várias estruturas, até finalmente aterrissar de pé, abrindo uma cratera profunda na rua. Ajoelhado, Lucien percebeu que o ataque que havia recebido era apenas um golpe casual do santo marcial. Por mais poderoso que parecesse, não foi capaz de penetrar totalmente sua defesa, deixando apenas um corte no antebraço, que se curou rapidamente. Lucien abriu um sorriso. Só existe uma chance. Se o santo marcial não conseguir me matar com um único golpe, então é ele quem vai morrer. No segundo seguinte, uma luz dourada irradiou de seu corpo. As 3 células imortais começaram a girar e as vontades dos 4 grão-mestres explodiram. Com a respiração da natureza totalmente ativada, Lucien assumiu seu estado de deus marcial e ativou sua vontade marcial perfeita. À distância, o santo marcial permaneceu inexpressivo, olhando para Lucien com os olhos loucos e diferentes. Ele colocou a mão no punho da espada. Seus lábios se moveram sem som, mas Lucien quase pôde sentir como se ele dissesse: todos esses truques chamativos, vou cortar tudo com um único golpe. Lucien sorriu. Agora as coisas iriam ficar sérias. Segundos depois, ainda em seu estado de deus marcial perfeito, ele avançou contra o santo marcial. Incontáveis imagens de Lucien surgiram atrás dele. Em resposta, a expressão do santo marcial mudou quando ele sacou sua longa espada, liberando uma poderosa onda de energia púrpura em direção a Lucien. Toda a energia de Lucien convergiu para seu punho, destruiu o vazio. As duas forças se colidiram, obliterando tudo em seu caminho. A onda de choque que se ergueu se espalhou para longe, destruindo todos os prédios próximos, reduzindo tudo a pó. E então, no instante que o punho dourado de Lucien colidiu com a lâmina púrpura do santo marcial, o mundo inteiro pareceu parar. O chão se abriu, os prédios se dissolveram como poeira na tempestade, e o céu foi rasgado pela luz de seus poderes. No centro daquele caos, apenas 2 forças existiam: um deus que acabara de despertar e um santo que jamais deveria ter sido provocado. Quando a onda de choque final explodiu, iluminando a cidade inteira, uma silhueta se ergueu do brilho dourado, imóveis, inabaláveis, inquebráveis. Lucien havia ultrapassado o limite. O corpo estelar imortal estava completo, e a partir daquele momento não havia mais ninguém acima dele.